Nós vamos ler agora os textos que nós programamos para o dia 15 de junho. Os textos são os seguintes: Marcos 2, 2 Samuel 4, 2 Samuel 5 e Daniel 2, de 24 a 49. Vamos orar. Querido Senhor, mais um dia que o Senhor nos concede, nós queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, Senhor. Nos dê a mão, Pai. Nos abrace. Nos dá o teu aconchego. Aumenta a nossa fé. Enche nosso coração com esperança. Para que possamos enfrentar, Senhor, todos os desafios que nós temos por hoje. Todas as decisões que vão ser tomadas, porque elas influenciam no nosso destino e no destino de outras pessoas também, que estão à nossa volta. Traz para nós, Senhor, o discernimento necessário para estarmos atentos à Tua Palavra, que nós possamos honrar o Teu nome, possamos viver de acordo com a Tua vontade, porque ela é boa e perfeita para a nossa vida. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar.
Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que é lícito? Por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. 2 Samuel 4, versículo 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro Recabe, filho de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baaná, filho de Rimon, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram, cortaram-lhe depois a cabeça e o levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-lhe a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclag. Muito mais há perversos que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os dependuraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Bem, 2 Samuel 5, versículo 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel.
Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiu Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te reperirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, em madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confiara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali, e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Bom, vamos ver agora Daniel 2, de 24 a 49. Daniel 2, 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou, ele disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um destes, os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Davi na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto.
Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei dos reis, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas estas coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes, dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, da firmeza do ferro, pois que viste ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro, do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas os dias destes reis, o Deus do céu suscitará. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Obrigado, Senhor, porque foi possível a nós lermos os textos que havíamos programados para hoje. Que eles possam fazer diferença na nossa vida, possam servir de alimento, de luz para os nossos pés, de exemplo, de conselhos. Que nós possamos ter o entendimento necessário para podermos obedecer, para podermos levar como Tua palavra de conselho para a nossa vida. Obrigado, Pai, esteja conosco cada dia, que nós possamos honrar o Teu nome e glorificar e bendizer o Teu nome eternamente, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, Senhor.